Bom dia, meus amores. Começando nossos estudos nessa manhã de terça-feira, dia 19 de maio. Começamos aqui com a disciplina de História, nossa primeira aula. Então, pega o livro ético de vocês, abram no capítulo 2, intitulado As Rotas Comerciais. Vamos lá? Na aula anterior, vimos um pouquinho sobre a invenção do comércio, como surgiu, quais foram as principais mudanças depois do surgimento do comércio, onde vimos também a invenção do dinheiro, não é isso? E vários outros fatores relacionados à área comercial. E hoje, nesse encontro, iremos falar um pouquinho sobre as rotas comerciais, como são feitas essas negociações, como se dava essas rotas comerciais. Observe aí no início do capítulo, desse capítulo 2, temos aí uma imagem de uma caravana em que está sendo realizada no deserto, né? Isso com o uso de animais, que é o camelo. Então era o transporte que eles usavam para se deslocar para determinado local para cumprir as suas rotas comerciais, os seus negócios. Observe esse pequeno texto. No meio do caminho de Marco tinha inimigo e deserto. Pedra que faz fortaleza, faz também mercado, bazar. Se eu conversar contigo, disso estou muito certo, consigo me aproximar. Com muito encontro e negócio, inimigo vira amigo, quem está longe fica perto. A caravana de Marco se encarregou de provar. Olha que legal. Podemos observar aí nesse texto, fala de um comerciante, é isso? Que ele fazia caravanas, a sua família vivia disso, da exploração do comércio. Marco, meus amores, Marcos, ele foi um italiano muito famoso, explorador e embaixador de rotas comerciais, certo? Ele viveu no período da Idade Média, nasceu no ano de 1254 e faleceu em 1324, então faz muitos anos. Né? Isso, então, Marco ele foi o embaixador das caravanas de rotas comerciais, certo? Ele se deslocava a longas distâncias com o intuito de fechar negócios e vender suas mercadorias, certo? Quando diz aqui no texto, lá no quarto parágrafo, com muito encontro e negócio, inimigo vira amigo, quem está longe fica perto. Quando diz aí quem está longe fica perto, ele refere-se aos encontros de negócios, isso é, as trocas comerciais, porque eles se deslocavam, né, isso de um lugar para outro. Daí, as pessoas havia a interação para poder conversar e fechar negócios. Então, ele se deslocava a longas distâncias, passava dias e dias na estrada, com o intuito de vender ou comprar produtos. O que é uma rota comercial? Sabemos que o ato de troca de diferentes produtos deu origem ao comércio, que foi o que vimos na aula anterior. Com o tempo, essa prática envolveu mais pessoas, cidade e regiões, criando o que chamamos hoje de rotas comerciais. Né? Sabemos que essa prática do comércio ela se dá através das trocas de pequenos itens, de pequenos produtos, e foi algo que foi tomando espaço. Com isso foi envolvendo mais pessoas, regiões, várias cidades e criando aí hoje o que chamamos de rotas comerciais. Então evoluiu muito, né, essa prática do comércio. A rota comercial, meus amores, é um caminho que liga o lugar em que uma coisa é produzida ao lugar onde ela é comprada e consumida. Ou seja, é feito aí esse percurso. Né? Isso, lá de onde o produto é produzido até onde ele vai ser o quê? Vendido, consumido, né? Isso comprado pelas pessoas. Então a rota comercial é isso. Tá? E os primeiros registros de rotas comerciais, eles foram feitos há muito tempo, lá na Mesopotâmia, em uma região que hoje é conhecida como Iraque, um país da Ásia, certo? Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, caravanas e embarcações vendiam produtos entre diferentes povos da região. Os trajetos comerciais aconteciam na terra e na água. O que quer dizer isso? As mercadorias eram transportadas, né, isso, as negociações eram feitas tanto na terra quanto na água. Na terra eles usavam como transporte, meio de transporte, né, animais nas viagens, e da água faziam muito uso de embarcações nos navios,
de barcos, e isso eram viagens bastante longas, que duravam dias e dias. E por meio das rotas comerciais, os viajantes não trocavam apenas mercadorias, eles trocavam também muito conhecimentos, ideias, crenças, cultura, costumes, porque muitos, como eu já falei anteriormente, se deslocavam a longas distâncias. Então, daí, com essa interação desses povos, eles conheciam mais um pouco sobre a cultura, as ideias e conhecimentos do outro, certo? Então, para conquistar ou manter uma rota comercial, diversas guerras foram feitas na história. Ou seja, as pessoas queriam conseguir seu espaço, queriam vender mais, queriam ganhar mais. E daí aconteceram muitos conflitos, muitas guerras, muitas brigas, porque as pessoas se tornaram o quê? Ambiciosas, queriam ganhar cada vez mais, lucrar cada vez mais. A criação e a existência de uma rota comercial, ela depende de alguns fatores. Observe essa ilustração aí no livro de vocês, na página 16 e 17, tá bem explicadinho aí, através dessas ilustrações. Temos aí alguns elementos preponderantes para a existência e criação de uma rota comercial. Temos aí, os meios de transporte são bastante necessários para levar as mercadorias, não é isso? Mercadorias transportadas. Observe aí nas imagens do livro de vocês, página 16, temos aí como era feito o transporte dessas mercadorias, certo? Ganho e perda de mercadorias da viagem, ou seja, muitas mercadorias se perdiam devido à grande quantidade que eram levadas, elas ficavam por meio do caminho, caíam. Observe aí na página 16, onde tem um rapaz atravessando aí um rio, né, isso na carroça, e cai algumas mercadorias, também devido às dificuldades no caminho. A estrada ser muito ruim, prejudicava e eles acabavam perdendo algumas mercadorias, certo? Conhecimento dos viajantes, era essencial o viajante conhecer o percurso, né, isso para saber lidar com alguns imprevistos também. A presença ou não de perigos. Muitas vezes as mercadorias eram roubadas, igual vimos aí na imagem, certo? Então, a presença ou não de perigos acontecia bastante. Então, por isso que o conhecimento do negociante, do viajante, era muito importante para eles conhecer as melhores rotas, os melhores caminhos a ser percorrido. A rota comercial mais famosa da história. Esse tópico se encontra lá na página 19 do livro de vocês. Então, a rota comercial mais famosa da história, há milênios de anos, os chineses aprenderam a fabricar a seda. A seda é um tecido produzido com a fibra dos casulos do bicho da seda. Olha o nome do bicho, bicho da seda, um inseto com asas. Observe nessa primeira imagem, temos aí o bicho da seda, é isso? E ele era utilizado, né? Esse casulo, esse bichinho, era utilizado para a fabricação desse tecido. Esse tecido bem macio, esse tecido chamado seda. Então, ele foi, os pioneiros na fabricação desse tipo de tecido foram os chineses. Observem nessa segunda imagem aí, os chineses fabricando a seda. Vamos lá. Quando os chineses fizeram contato com outros povos, encontraram pessoas dispostas a pagar caro por esse tecido brilhante e macio. Até porque era uma produção que era feita escondida, que era para ninguém saber como era feito esse processo de fabricação da seda. Então, muitas pessoas se interessaram em saber como era feito, né? E comprar, decidiram pagar caro por esse tecido. Segundo estudiosos, essa rota comercial, a rota da seda, ela já era usada por volta de 200 anos antes de Cristo, certo? É o que dizem alguns estudiosos. Os chineses passaram a vender a seda para os povoados vizinhos. Daí temos aí as rotas comerciais, como eram feitas. Eles fabricavam e foi algo que foi sendo vendido ali mais próximo, e depois isso tomou espaço e foi vendido em diferentes territórios ao longo de vários quilômetros, certo? Então, a seda, ela foi também tomando seu espaço de venda, de produção e fabricação, certo? A rota de seda atravessa 3 continentes. Olha aí, quando eu falei da evolução da produção e venda deste tecido, por centenas de anos, a rota de seda tornou-se
a maior rede comercial do planeta. Então, durante muito tempo, apenas os chineses sabiam como produzir. Então, eles foram os pioneiros, eles foram o que alavancou nesse processo de venda e comercialização deste produto. Além do produto que levou seu nome nessa rota, eles também transportavam várias outras coisas, não só a seda, como mercadorias como lã, prata, ouro, animais ferozes e especiarias, né? Especiarias eram o quê? Ervas ou plantas que eram usadas como temperos naquela época, certo? Então, eles aproveitavam as rotas comerciais e não transportavam não somente um produto, como vários. Novos tempos, novas rotas. Observe na página 22 do material de vocês, onde vemos aí como era feito o transporte, como é feito até hoje o transporte de alguns produtos. No século XVIII, o comércio conheceu grande avanço devido à produção de mercadorias pelas indústrias. Então, foi através da indústria que a produção aumentou em grande escala, em grande quantidade. Isso porque veio as máquinas para facilitar nesse processo. O aumento espantoso da quantidade de mercadorias deu origem às novas rotas comerciais. Quem esteve à frente desse acontecimento foi o país mais rico da época, que era a Inglaterra. Tempo depois, outros países foram tomando destaque também com esse processo de fabricação através das indústrias, como podemos citar aí a França, a Alemanha, Estados Unidos e Japão. As novas rotas. A invenção de novos meios de transporte também foi fundamental para o surgimento de rotas comerciais. Sabemos que de acordo com o tempo vai passando, as coisas vão se modificando, né? E temos aí hoje em dia vários tipos de transporte que são feitos, transportadas essas mercadorias. Antigamente era usado muito carroças, né? Isso com animais, e também podemos citar aí embarcações. Hoje possuem embarcações ainda maiores, né? Isso que levam uma grande quantidade de mercadorias. Então, isso facilita muito, né? Isso, então, dá-se para levar uma grande quantidade de uma só vez. No século XIX, a criação de locomotivas deu origem às ferrovias, tá? Observe aí que o nosso próximo capítulo se trata sobre, refere-se aos meios de transporte. Então, foi no século XIX a criação de locomotivas deu origem às ferrovias. Já no século XX, o uso de carros deu origem a milhares de quilômetros de rodovias, que temos aí os transportes rodoviários, né? Isso são feitos nas rodovias. E o mais recente são as rotas aéreas, né? Que temos aí a criação do avião. Então, também é usado no transporte de muitas mercadorias, certo? Por exemplo, observe na imagem do livro de vocês, na página 22, temos aí um exemplo de uma embarcação, onde é possível levar toneladas de mercadorias. Observem, atualmente as vias comerciais mais usadas estão no mar. Todos os dias, gigantescos navios, conhecidos como cargueiros, atravessam os oceanos, levando toneladas de mercadorias em caixotes de metal ou madeira, que são conhecidos como os containers. Viu, gente? Olha, observe essa imagem. Olha o tamanho desse navio. Então, é possível levar uma grande quantidade de mercadorias, toneladas de mercadorias. Então, veio para facilitar no que diz respeito aí às rotas comerciais. Meus amores, e agora temos a proposta de atividade, certo? Vocês irão fazer uma leitura mais aprofundada deste capítulo, do capítulo 2, intitulado As Rotas Comerciais, e em seguida vocês irão responder as atividades nas páginas 18, 21, 23 e 25, tá? Quando vocês concluir essa atividade, lá na página 24, temos aí uma brincadeira, onde vocês poderão fazer, onde temos aí o comerciante precisa vender seus produtos, vocês irão ajudar ele a percorrer um caminho mais fácil até chegar ao destino final, tá bom? Lá na página 24, divirta-se. E lembrando que o prazo de envio desta atividade é até o dia 25 de maio, segunda-feira, certo? Então, qualquer dúvida, pode estar me perguntando via WhatsApp
ou nos nossos encontros na plataforma do Plural, certo? Um cheiro, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou aqui. E até a nossa próxima aula.